Olá pessoal, cá estou eu de novo. O que me traz aqui hoje é pura e simplesmente um assunto sobre o qual me têm feito algumas perguntas. Tive uma pessoa há relativamente pouco tempo que viu o meu vídeo sobre como fiz a bateria para a minha trotinete elétrica. Essa pessoa mora no Brasil e pura e simplesmente ele está a pensar em adquirir pilhas 18650 para efetuar uma bateria. Quando lhe falei em, por exemplo, 10S6P, que era a bateria que eu lhe estava a sugerir para ele fazer para a sua trotinete, para a sua bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica dele, pura e simplesmente, funciona a 36 volts. Ou seja, ele tinha que criar uma bateria 10S, porque o 10S são 10 pilhas em série, iria-lhe em série como temos aqui, ou como temos aqui, neste caso é um 4S, esta caixa eu já vos mostrei, ela vai incrementar da primeira pilha para a segunda pilha, da segunda pilha para a terceira, para a quarta, para a quinta, no caso dele até à décima. Ele iria ter então uma bateria de 42 volts carregada, voltagem nominal 36 volts. Isto significa então que ele teria que soldar em série, como nós temos aqui. Como vocês podem ver, este é o polo positivo, está aqui, e o polo negativo. Neste caso é uma bateria 2S. 2S porquê? Porque o polo negativo vai ligar, o polo negativo é este, o polo positivo desta pilha vai ligar ao polo negativo da outra e irá libertar então os 8.4 volts carregada a 7.4 em voltagem nominal. Estes 7.4 de voltagem nominal significam que estas duas pilhas estão pura e simplesmente ligadas em série, como se nós tivéssemos uma das outras caixas que eu já vos mostrei, que é apenas 2S, ou seja, que só serve para incrementar a voltagem em duas pilhas. Quando ouvirem falar em 1S, é apenas uma pilha, 2S será esta situação, em que são duas pilhas em série e por aí fora. No caso da bateria desse meu subscritor, seria uma 10S. 10S para dar os 42 volts carregada na totalidade, 36 volts de voltagem nominal, ou seja, quando a bateria se encontra a cerca de 50-60% da sua carga total. Isto significa então que nós, para fazermos estas baterias, temos que soldar as pilhas em série ou então utilizar estas caixas. Estas caixas elas não são plausíveis, ou seja, não as podemos utilizar num projeto desses, porque por isso simplesmente um projeto desses vai incrementar o número de amperes muito grande. E então esta fiação e todo este circuito irá nos fazer perder muita energia em calor. Aquilo que acontece é que nós temos que soldar então as baterias entre elas, ou então arranjar ligações, como aquelas ligações do XT60 que eu vos mostrei da outra vez, que são umas ligações que aguentam até 10 amperes e servem por isso simplesmente para interligar baterias entre elas. No caso da minha trotinete elétrica, eu fiz duas baterias de 24 volts, ou seja, 6S, 6P, e depois liguei-as com esse XT60, que por isso simplesmente vai incrementar a voltagem de uma para a outra, para ter então os 48 volts da minha trotinete. Mas aquilo que me traz aqui hoje é por isso simplesmente a forma de soldar. Eu já vos mostrei também algumas pilhas que eu soldo com o meu spot welder. Eu utilizo estes nickel tabs para fazer a ligação entre as pilhas. Neste caso aqui tenho 3 pilhas em paralelo, ou seja, isto é uma bateria 3P. Porquê? Porque elas estão as 3 em paralelo e se cada uma tem 1.7 Ah, iremos ter cerca de 5 amperes e qualquer coisa hora neste pack aqui. É muito mais simples soldar com um spot welder. Muita gente diz que o spot welder simplesmente incrementa, porque incrementa uma voltagem grande e uma corrente grande na bateria. O que vai acontecer é que será um aquecimento muito superior a um ferro de soldar, mas pura e simplesmente o tempo de contacto é muito menor. Eu já vos mostrei em vídeos anteriores que nós podemos soldar estas baterias com um ferro de soldar. O vídeo que efetuei com o meu ferro de soldar de 30 watts.
Muita gente diz que necessitamos de ferros com um número de watts superior. Existem pessoas que usam ferros de soldar de 100 watts, por exemplo. Mas aquilo que eu tenho vindo a descobrir é que, pura e simplesmente, até um ferro de 30 watts serve, desde que nós o deixemos aquecer bastante. E, pura e simplesmente, quando estivermos a soldar a nossa bateria, o contacto que temos com a própria pilha não pode ser efetuado durante muito tempo. Ou seja, temos que ter o ferro bem quente, temos que já ter solda no ferro, o ferro já tem solda que já está previamente aquecida, a solda que nós temos que usar, eu normalmente uso esta solda que é bastante fina e nós podemos controlar o seu flow para a própria pilha, o que significa que ela derrete a temperaturas muito baixas. Ela também já tem fluxo lá dentro, ou seja, esta solda é mais cara que as outras porque já tem esse mesmo fluxo. O fluxo vai ajudar a própria solda a aderir à bateria e normalmente aquilo que eu faço é deixo algum pedacinho, um ou outro pedacinho de níquel tab na própria bateria, de forma a quando eu estiver a aquecer a bateria, eu aqueço primeiro o níquel tab, esse bocadinho de níquel tab vai receber a solda e depois então a solda ficará fixa na nossa bateria. Neste caso aqui eu vou-vos mostrar como é que eu fiz esta bateria 2S. Por isso simplesmente, seja uma 2S, 3S, 4S, o funcionamento vai ser sempre igual, ou seja, o polo negativo e o polo positivo desta pilha. O polo negativo vai ser o polo negativo da bateria, da primeira pilha. O polo positivo da primeira pilha vai incrementar a voltagem para o polo negativo da segunda e por aí fora. Ou seja, se tivéssemos outra bateria, iríamos ter o polo negativo aqui e iríamos fazer esta mesma ligação, mas deste lado. Ou seja, polo negativo, polo positivo para o polo negativo, daqui polo positivo, este fio vermelho iria vir para o polo negativo desta bateria e por aí afora, ou seja, esta bateria, se tivéssemos aqui outra, iria ter uma ligação então cá em baixo do polo positivo para o polo negativo e entre estas duas não iria existir uma ligação. Porquê? Porque nós não queremos criar um curto entre estas duas pilhas, porque já temos uma ligação aqui que seria a segunda ligação em S. As ligações em S, eu costumo dizer na brincadeira que elas formam mesmo um S, se vocês forem a ver. Isto é um S, ou seja, o S começa aqui, dá a volta aqui e vem para cá. Isso significa que a ligação é em série. Então teremos o polo negativo, o polo positivo para o polo negativo será o primeiro S, polo positivo para o polo negativo segundo S, polo positivo para o polo negativo terceiro S e por aí fora. Cada ligação em série, ou seja, polo positivo com polo negativo, significa incrementar mais um S. Mas neste caso aqui, aquilo que vos quero mostrar é que nós conseguimos soldar as nossas baterias com um ferro de soldar de 30 watts. Não necessitamos de um ferro de soldar com um número muito maior de watts. Precisamos, por isso, simplesmente ter alguns cuidados para o fazer. Então eu vou aproximar aqui o meu ferro de soldar. Vou tirar daqui as outras pilhas, porque não necessito delas aqui. E vou-vos então mostrar como eu faço isto. Esperem só um pouco, eu vou buscar uma solução que fiz há pouco tempo. De forma a pura e simplesmente não levar com os fumos da solda, eu já vos mostrei aqui há uns tempos que eu criei esta ventoinha para pura e simplesmente ela puxar os fumos quando estou a soldar. Ainda não adquiri aquela manga plástica ou de metal como a dos exaustores para pura e simplesmente conduzir este fumo para fora de casa, mas pura e simplesmente assim este fumo da solda já não vem para a minha cara. Então eu vou colocar a minha ventoinha em cima destas pilhas para ela estar um pouco mais elevada
e vou por isso simplesmente mostrar-vos como faço. Ou seja, eu vou colocar alguma solda no meu ferro de soldar. Estão a ver? Esta solução da ventoinha a 12 volts que eu aproveitei da fonte de alimentação, ela é muito boa porque por isso simplesmente me evita que o fumo venha para a minha cara e que eu respire esse mesmo fumo. Como vos disse, já tenho solda aqui no ferro. Vou colocar então o ferro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Como vocês podem ver, já soldei e cerca de 5 a 7 segundos de contacto. Eu não posso ter mais tempo de contacto ali para evitar ao máximo aquecer então a minha bateria. Como vos disse, tenho então solda no ferro, tenho ali aquele pedacinho de níquel tab na pilha, não sei se conseguem ver, mas é nesse bocadinho de níquel tab que eu vou colocar o ferro. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e já tenho ali um pouco de solda. Esta parte, o polo negativo, é sempre mais difícil para nós colocarmos a solda, porque o polo positivo é por isso simplesmente um bocadinho de níquel tab mais grosso e aquece de uma forma mais linear. Como vocês podem ver aqui, tenho bastante mais solda. Mas nós temos que ter em conta o quê? Que tendo este pedacinho de solda aqui, nós já vamos ter algum contacto para o nosso fio soldar. Aquilo que podemos fazer é deixar a pilha arrefecer. Neste momento ela já está fria porque arrefece muito rápido. E vamos então colocar mais um pouco de solda aqui no ferro. E então voltar a aquecer esta mesma solda. Incrementar mais um pouco. 1, 2, 3, 4, 5 e por isso simplesmente já temos mais solda aqui, sem termos aquecido a nossa bateria muito tempo. Isto é importante, não aquecer muito a nossa bateria, porque se nós não queremos que a pilha, quando carrega e descarrega, ela aqueça, também não vamos querer por isso simplesmente que quando estamos a soldar ou a efetuar esta parte, também não vamos querer que por isso simplesmente isso aconteça. É então importante termos isso em conta e não deixarmos que isso aconteça. Temos que tentar por isso simplesmente não deixar estar lá o ferro muito tempo. Neste caso aqui, agora o que eu vou fazer é por isso simplesmente soldar o fio. E agora aqui eu estou a aquecer o fio, por isso estou a demorar mais tempo. Mas por isso simplesmente soldar ali o fio. Como podem ver, o fio está soldado. Neste momento aquilo que vou fazer é entortá-lo um pouco, porque eu cortei-o grande demais. E vou então efetuar a soldadura. Vou meter mais um pouco de solda no meu ferro, de forma a que o ferro já leve solda. E por isso simplesmente, quando eu entrar em contacto com o fio e a outra solda, por isso simplesmente já fica soldado. Como vocês podem ver, o que eu tento é não estar durante muito tempo a por isso simplesmente colocar o ferro em contacto com a pilha. Neste caso aqui nós criamos uma ligação. Esta ligação é a ligação que faz o 2S, ou seja, este vai ser o polo negativo e este vai ser o polo positivo da minha bateria.